Amados irmãos e irmãs de jornada, namastê. Gratidão ao Cristo por esse banquete de luz que nós todos temos a oportunidade de usufruir nessa casa. Gratidão ao querido Frei Luiz da Rocha Lima, por terem materializado no plano físico essa ministridade do amor. Gratidão aos dirigentes da casa, que a mantêm funcionando, criando com todo o trabalho logístico a oportunidade para que todos aqui possam vir aliviar suas aflições. E na medida que compreendemos que é dando que se recebe, participar também aliviando aflições daqueles que estão em piores condições que a gente. Gratidão a todos vocês presentes por, direto ou indiretamente, me fazerem companhia nessa jornada. Pois Emmanuel disse para Chico que devemos ser gratos simplesmente porque alguém esteve em sua presença. Não interessa quem seja. Então tem muito motivo para ser grato a vocês por estarem aqui presentes. Pausanias, escritor grego antigo, da antiguidade, escrevia sobre geografia. Ele já é um geógrafo. E ele nos fala sobre lugares da Grécia Antiga. Ele nos fala então de um famoso templo dedicado a Apolo. O oráculo da antiguidade, conhecido por todos nós na ilha de Delfos, onde no seu interior a pitonisa, a sacerdotisa dedicada a Apolo, ou melhor dizendo, profetisa, ou atualizando para o nosso conhecimento atual, uma médium, era visitada e buscada para todos aqueles que queriam respostas às suas aflições, às suas indagações, sejam elas negações de coisas corriqueiras da vida material, ou mesmo sobre decisões se deveriam guerrear contra o seu inimigo naquela data ou não, mas também para aqueles que buscavam soluções para as coisas do espírito, internas. Mas quem realmente estivesse buscando a verdade, não precisaria ir até lá dentro falar com a pitonisa, pois tudo que alguém precisa até hoje, para ter respostas para tudo, encontrava-se escrito no frontispício do templo, onde assim estava escrito: Gnophe Sioton, conhece-te a ti mesmo. Essa máxima, ela tem uma continuação. Conhece-te a ti mesmo e conhecerá aos deuses e ao universo. Dizem que a autoria dessa máxima é de Sócrates. Outros dizem que não, que ele utilizava porque tinha conhecimento dessa máxima. Mas eu acredito que ele, mais do que ter conhecimento da máxima escrita, ele compreendia profundamente o que ela significava. Essa máxima não foi criada para estimular ninguém. Não foi criada porque era poética. Mas é a mais profunda manifestação em palavras de uma verdade. Jesus dizia: o reino de Deus está em vós. Vós sois deuses. Nas Escrituras, no Gênesis está que o homem foi feito à imagem e à semelhança de Deus. Essas afirmações são verdades.
verdades. Não foram feitas para estímulo, porque era poético, não, são manifestações da verdade. Verdades profundíssimas. É sabido que os gregos e os egípcios tinham uma relação próxima. E é claro que Sócrates foi beber daquela fonte dos egípcios, muito mais antiga que a própria Grécia. E na Grécia, os grandes mistérios da humanidade se encontravam através do que conhecemos hoje como hermetismo, que na época eram só acessadas pelos iniciados, aqueles que demonstravam realmente a capacidade de poder compreender, não por curiosidade, mas por vivê-la em benefício de si e de toda a humanidade. O hierofante, ou sacerdote desses mistérios, é conhecido como Hermes Trismegisto, que significa 3 vezes mestre. Não se sabe até hoje se era um personagem real ou se é um título, um status de um sacerdote. E esses mistérios estavam registrados no que se conhecia como a Tábua de Esmeraldas, que era de detenção desses mestres e que os iniciados tinham acesso. Essa Tábua de Esmeralda hoje é um livro. Ela se transformou em um livro que se chama Kybalion. Aqueles que quiserem se aprofundar nesse tema, sugiro assistir no YouTube Lúcia Helena Galvão. Ela é uma filósofa por excelência, fantástica. E ela destrincha em um dos vídeos dela o livro Kybalion com muita propriedade, com vários desdobramentos. Então, quem quiser se aprofundar, inclusive ela pode indicar o melhor livro a ser adquirido pelo autor mais idôneo para com o tema. Nesse livro, Kybalion, fala-se que existe no universo 7 princípios. O princípio do mentalismo, o princípio da correspondência, o princípio da vibração, o princípio da polaridade, o princípio do ritmo, o princípio da causa e efeito e o princípio de gênero. Vamos trabalhar aqui o princípio da correspondência, que diz em sua essência que o que há acima, há abaixo. O que há abaixo, há acima. É uma afirmação. Uma afirmação de que há um modelo, um padrão no micro, correspondente ao que há no macro, e vice-versa. Isso então nos explica porque conhece-te a ti mesmo e conhecerá aos deuses e ao universo. Porque baseado no princípio da correspondência, todo o universo, inclusive o próprio Deus, está contido aqui, em menor escala. E se você conhece-se com detalhes, você faz a analogia para entender aquilo que está mais além do alcance, já que o padrão e o modelo é o mesmo, só muda as escalas. Faltava uma chave, e quem nos trouxe foi Chico, para a gente ter uma visão melhor. Não podia ser outro, né? Chico perguntou a Emmanuel quem era Jesus, o Cristo.
Que papel ele tinha nesse universo? Ele era Deus? Ele era o regente do nosso sistema solar, do universo, da nossa galáxia? Emmanuel falou: Chico, haverá um momento para isso. Haverá um momento em que você vai compreender tudo isso. Não é um momento. Mas Chico falou: olha, mas você não pode falar para mim um pouquinho, dentro do que eu possa compreender? E aí Emmanuel, relatando por Chico, abriu uma tela mediúnica diante de Chico. E então, Chico viu-se fora da terra, através da tela. Emmanuel então lhe disse: o Cristo, essa entidade excelsa, que conhecemos na personalidade de Jesus, é o regente absoluto de nosso mundo e de todas as vidas que ali evoluem, do átomo ao arcanjo, seus assessores. Mas ele não é o único Cristo, porque no nosso sistema solar, cada planeta é regido por um Cristo, e esse Cristo rege, orienta, cuida, ama, para que todos os seres sob sua tutela evoluam. Então Marte, Júpiter, Vênus, Saturno, cada um é regido por um Cristo. E aí Emmanuel levou ele um pouco mais para distante, ele viu o sistema solar. E aí Emmanuel lhe disse: o Sol que nós vemos é a manifestação de um Cristo maior, hierarquicamente, do que o Cristo de cada planeta. E esse Cristo solar, esse Logos, tem a tutela dos Cristos. E ele proporciona com seu amor, com sua dedicação, para que os Cristos consigam realizar suas tarefas diante as miríades de vidas que estão sob sua tutela. Mas aí Emmanuel levou Chico um pouquinho mais para distante. E aí mostrou uma constelação, onde está incluída, entre outros sistemas, outras estrelas, a Terra, aliás, o sistema solar nosso. E aí ele disse: essa constelação é regida por um Cristo de hierarquia maior do que o Cristo do nosso Sol. E ele faz pelo Cristo solar aquilo que o Cristo solar faz por Cristo dos planetas e que ele faz por nós. E aí Emmanuel levou ele um pouquinho mais para distante. Ele já estava ficando perdido naquela exuberância magnífica. E aí a Via Láctea, nossa galáxia. Há em nossa galáxia um Cristo de hierarquia maior ainda, que rege, cuida, ama e auxilia os Cristos de cada constelação, que por correspondência faz isso aos outros Cristos até a nós. E aí Chico pediu para voltar, porque ele queria só voltar a ser um ser humano, tomar um cafezinho e comer um pão de queijo. Ficou. Vamos usar a analogia que ele nos ofereceu? Vós sois deuses? O reino de Deus está em vós? Vós sois a imagem e semelhança de Deus? Bom, nesse entendimento, o Cristo é a consciência espiritual, digamos assim, e o planeta é o seu corpo. O planeta Terra é o corpo desse Cristo planetário, é a manifestação dele no plano físico. E todos nós estamos nele e ele em nós. O Cristo de nosso planeta é a essência da vida em cada um de nós. Nós somos individualidades da manifestação desse Cristo maior, pelo princípio da correspondência. Se o que há em cima é como há embaixo, o que somos nós? Eu também não sou um ser
físico na essência. Eu sou uma entidade espiritual. E ao vir a matéria, uma quantidade enorme de trilhões e trilhões de indivíduos compõem a minha manifestação física. Quantos trilhões de células nós temos no corpo? São indivíduos. Lembra quem estudou citologia na escola? Tem aparelho reprodutor, né? É um indivíduo. Para elas eu sou o Cristo delas, porque eu preciso alimentar, dar o repouso, dar água e, sobretudo, proporcionar condições para que todas elas possam executar suas tarefas e evoluir. Mas mais do que essas circunstâncias materiais, o meu amor, toda vez que eu amo, eu as ensino a amar. Mas isso também tem aquelas reflexos negativos, porque quando eu odeio, quando eu penso pequeno, quando eu sou invejoso, isso repercute em todas elas, porque elas estão em mim e eu nelas. A gente tem pensado nisso? Nos olhamos no espelho com essa responsabilidade? São trilhões de seres que dependem do seu amor e de que você pense nelas, porque elas estão evoluindo. Imagine se o Cristo de nosso planeta não estivesse pensando em todos nós, em proporcionar todas as oportunidades para que a gente evolua, saindo da aflição e da ignorância. Porque nós almejamos aqui encarnados nos tornar o quê? Espírito puro? Sim. E aí alcançar o status angelical? Sim. Nos tornarmos arcanjos? Sim. E um dia sermos um Cristo de um planeta? Sim. Já estamos nesse exercício. Em menor escala. Vamos mudar essa escala? Vamos fazer uma correspondência diferente? Posso me ver como um Cristo planetário? Como um Cristo de um sistema solar agora? Eu posso me colocar na posição do Cristo do sistema solar? Posso. O que é um pai ou uma mãe? Com filhos à sua volta? Não são Cristos? Têm um corpo responsável, não, são responsáveis por milhões de células, trilhões de células, e estão amadurecendo. Quem é que cuida para que eles possam crescer, se educar, tornarem-se independentes e criarem também família? Então, eu posso me colocar na escala do Cristo solar. Pelo princípio da correspondência, o que está embaixo é como há em cima. Que bendita oportunidade de estar diante de uma comunidade de Cristos, que somos todos vós. Então eles também fazem. Se aqui fazemos isso em a correspondência, eles também se relacionam. Espíritos de outros planetas migram para o outro. Espíritos mais evoluídos migram para um planeta mais atrasado a fim de ajudar. Espíritos que não estão conseguindo acompanhar migram para planetas mais primitivos. Pelo princípio da correspondência, será que isso ocorre a nível cósmico? Não sabemos que espíritos vieram de Capela para cá? Que espíritos vão sair daqui para outros mundos mais primitivos? Alguém está doente? Liga para mim. Ô João, você pode doar sangue para minha esposa? Uma migração. E essas células que vão para lá, que não vão só corporalmente, as essênciazinhas espirituais dela vão, porque o sangue não morre, lembra? O sangue é preservado com vida. Se tira o sangue, mas ele não está morto, ele está vivo. Ele vai vivo para lá. Se você está num estágio evolutivo como ser humano mais evoluído, essas células correspondem a você. Se chega num corpo em que o ser humano, aquele espírito ainda está em um estado ainda de equivocado, muito ignorante, haverá influência lá. Vão chegar lá falando do evangelho de Odilon. Vão ser crucificadas, perseguidas, mas alguma outra lá vai guardar e aquilo vai repercutir. Princípio da correspondência. Que coisa fantástica. Estamos a caminho, todos nós, mas já estamos no exercício.
Sejamos perfeitos, sede perfeito como é o Pai. Sejamos perfeitos na nossa proporcional medida. Sejamos Cristos, amorosos, carinhosos, responsáveis com todos esses seres, porque eles não têm escolha. Bom, o Cristo planetário rege o planeta só, sem auxílio? No livro A Caminho da Luz, no livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, ele delega a nação brasileira ao anjo. Bom, eu tenho várias instâncias aqui em meu corpo: coração, fígado, baço, intestinos. Eu não lido diretamente com o coração. Alguém aqui está controlando a batida do coração? O funcionamento dos intestinos? Do baço? É possível que entidades aqui sejam representações das células do coração. Todas as células do coração representam uma entidade. A do fígado, outra entidade. Do intestino, outra entidade. Mas todas elas são manifestação e extensão minha. Elas estão em mim e eu estou nelas. Então conhece a ti mesmo e conhecerá aos deuses. Vamos corrigir, né? A Deus e o universo é verdade. Basta que você faça analogia. Olha, se você tem conhecimento da fisiologia de um corpo humano, se você é geneticista, e você se envolver também com o estudo da cosmologia, você vai poder fazer analogia. Dr. Paulo Frutuoso aqui conhece bem de fisiologia. Se ele tiver, talvez, o conhecimento da cosmologia, ele vai poder fazer a referência. Porque aqui, galáxias estão. Vamos mudar uma coisa? Já não sou mais o Cristo de um sistema solar. Agora eu sou o Cristo de um universo. Porque existe, tá? Para além é o Cristo do universo. Sou agora o Cristo de um universo. Galáxias estão aqui, galáxias, quasares, nebulosas estão aqui. E nesse universo, o Deus sou eu. A representação, né? Olha, os físicos não falam em multi-universos? Claro que sim. O que há acima é como embaixo. Eu não estou diante de vários universos aqui diante de mim? Cada um de vós não são universos, se eu me vejo dessa forma? A gente não tem feito valer isso. Fazemos preces ao Mestre, pedindo pelas nossas aflições? O que há acima é como há abaixo, e vice-versa. Elas também nos pedem. Elas também têm necessidade, e da forma delas, elas nos pedem. Por que você tem fome? Elas avisam da necessidade de comer. Elas avisam da necessidade de beber água. Elas avisam da necessidade do cansaço. Porque elas são mais pragmáticas, né? São as necessidades materiais. Nós aqui já fazemos pedidos para além das necessidades materiais. Sabe por que estamos aqui? Por que existem sinagogas? Por que existem templos budistas? Por que existem templos católicos? Porque o Cristo nos chama a verdade e o amor, nos inspirando, mas nós temos que ter iniciativa. Aqueles que estão buscando a verdade e o amor aqui, e busca de entendimento, estão incentivando esses indivíduos em você a irem além do propósito simples de praticar aquilo para o qual elas foram criadas. Estamos acelerando a evolução delas. Será que a célula do animal, o cão, é igual ao do corpo humano? Não. Não. Há um princípio diferente. A consciência que rege essas células aqui tem outro status. E a que rege o cão? São células também? Sim, mas a entidade espiritual que é a manifestação delas é outra. Chico, Divaldo Franco, foi questionar Chico sobre a questão sexual. Ora, todos nós encarnados estamos sujeitos às atrações sexuais. Faz parte. Não há nada de errado com o sexo. O sexo é sagrado, é uma bênção. É através desse ato que outros irmãos podem vir à matéria. Desde que praticado com amor, com respeito, com consentimento. Não é isso? E aí, ele preocupado com esses impulsos, ele era muito mais jovem que Chico, foi conversar com Chico. Como o Chico lidou com isso?
Chico então lhe disse que começou a fazer uma prece de amor e conversar com as células. E pediu encarecidamente que as células que estavam envolvidas nas particularidades do sexo, que elas foram criadas para isso, era específico, cedessem àquela necessidade para contribuir com a tarefa dele, com a missão dele, que era de um amor muito mais além do que o ato sexual. Que elas pudessem contribuir, abrir mão de suas necessidades básicas para ajudá-lo no cumprimento de sua missão. Pediu com amor. E ele disse que com o tempo, aquela necessidade que ele tinha, começou a arrefecer, se arrefecer, se arrefecer. Ele prometeu para elas: olha, minhas irmãs, vocês têm uma experiência, uma sensação para viver. Ofereço a vocês a oportunidade de viver um amor, uma experiência que ainda não é a de vocês, se vocês participarem comigo na missão que eu tenho de amor. Então pediu para que elas abrissem mão daquilo que era a particularidade dela, para que elas vivessem um amor até mais além do que elas podiam perceber, entender. Vocês têm falado com suas células? Vocês têm conversado? Alguém aqui conversa com planta? Alguém tem planta em casa e conversa? Levanta a mão, por favor, quem faz isso. Elas correspondem? Poxa, não é você, é um ser fora de você. Por que você não está conversando com essas entidades que são você? A tendência é a aceitarem. É claro que existe as rebeldes, né? Existe. O Cristo, o divino representante do verbo e da vontade do Pai, que nos rege. Não tem um montão de nós contrários a Ele? Estamos nele, somos sustentados por sua essência de vida e somos contra Ele? Não temos irmãos assim? E nós mesmos, na proporção ainda de nossa ignorância, ainda não somos resistentes a Ele? Aqui em mim, tem uma turma que está me apoiando nessa jornada espiritual e a outra que não quer. Direito delas, porque o amor não é imposto, e há sempre uma margem de escolha. Se você não tem autonomia, como é que você vai além da sua posição? Se não há autonomia de escolha para acertar e errar, como você ir além? Então elas têm aqui. Segundo o Dr. Paulo César Frutuoso, mesmo num corpo sadio, e por favor me corrija se eu estiver errado, doutor, existem células cancerígenas circulando. Num corpo sadio. Só que elas não encontram, né? Ou às vezes encontram condições favoráveis para poder se instalar e aí repercutir para que outras também o façam. Não são células contrárias a mim, mas eu tenho que amá-las, compreendê-las e servi-las na medida de minha possibilidade. A transição planetária está ocorrendo agora no corpo de cada um de nós. Isso que acontece no planeta, de que irmãos que não estão a favor da mensagem do Mestre irão migrar para planetas de acordo com as suas escolhas, está acontecendo simultaneamente com cada um de nós agora. Agora. Eu tenho pedido para que as células que estão ao meu favor, que sejam gentis, tolerantes com essas irmãs que aqui estão e não querem participar, mas que sejam firmes e neutralizem o mal que elas podem causar a todo o organismo, porque é um direito. E digo a elas para que elas amorosamente cuidem dessas irmãs e sejam gratas pela oportunidade que deram de vivenciar desafios, mas que elas estão convidadas a seguir para um outro mundo, um outro corpo que esteja de acordo com as escolhas dela. Não está acontecendo isso agora no nosso planeta? Está acontecendo com todos nós. Agora. Os filósofos dizem assim: se você ama a verdade, honre-a praticando. Filosofia. Amor, a sabedoria, a verdade. A filosofia é a base do estudo de nós aqui na casa. A gente não é um buscador da verdade. Não vamos ouvir a verdade e o amor do Mestre
A gente tem feito valer isso? Vamos fazer valer. Conversem com elas, mas sejam amorosos, tolerantes, pacientes, mas firmes e justos. Porque não é justo que aquelas que querem me acompanhar nessa evolução e que têm feito por onde vencer suas aflições, vencer seus desafios para me acompanhar, não podem ser atrapalhadas por aquelas que desde que eu nasci estão fazendo de tudo para que tudo dê errado. Então é justo que essas que têm me acompanhado e me ajudado na minha missão, no meu projeto encarnatório, recebam coisa melhor. E essas irmãs têm todo o direito de, por suas escolhas, não encontrar aqueles que estão na vibração que elas já acham que é o que elas precisam. Não é o que está acontecendo com a Terra agora? Nesse fechamento de ciclo? Aqueles que não querem entender a mensagem do Divino Mestre de amor e verdade, não estão sendo recolhidos para o mundo primitivo, onde poderão recomeçar. Nós mesmos aqui não somos transmigrados de capela. Estou falando de nós porque, segundo o Chico, todo aquele que acredita em reencarnação, com certeza é um capelino reencarnado aqui. Porque aqueles que são muito jovens ainda, espíritos ainda muito jovens e imaturos, não conseguem entender e aceitar o conceito da reencarnação, por mais que intelectualmente eles consigam entender, eles não aceitam. São espíritos dessa terra, ainda não amadureceram. Nós somos repetentes. Está guardado no íntimo a ideia de que é verdade. E a gente está aqui para não repetir de ano de novo. Mas olha, esses irmãos que conosco estão e que não querem, estão nos dando uma chance de provar para o Divino Mestre que a gente aprendeu a lição. Porque lidar com eles sem revidar o mal que nos fazem, sem lhes desejar mal, com tolerância, paciência, mas com justiça e firmeza para anular e neutralizar o mal que eles querem praticar, está fazendo a gente merecedor de permanecer nessa terra. Os mansos e os pacíficos herdarão a terra. Ele não prometeu o céu. O céu vai ficar um tempinho, muito tempinho para lá. Mas ele prometeu aos mansos e pacíficos herdar o quê? A terra. Lembre-se, manso e pacífico, não covarde e omisso. Não podemos confundir essas duas coisas. Então, meus irmãos, vamos tirar proveito dessa experiência. Vamos levar a sério. Olhe-se no espelho, lembrando que você é um personagem, mas você é um Cristo em menor escala. E quando estiver diante da família, de filhos, lembra? Você também é um Cristo solar, cuidando de Cristos em menor escala. E lembre-se, existe uma comunidade de Cristos à nossa volta a nos ajudar. E para a gente poder ajudar. Se vocês lembrarem, Chico falou que em 1969, quando o homem chegou à Lua, houve uma reunião na comunidade de Cristos do nosso sistema. E lá, eles iriam decidir quais seriam os rumos de nós humanos. Porque o que estávamos fazendo não ia prejudicar só a gente ia começar a botar em perigo o próprio sistema solar. Né? Imagina, destruímos o próprio planeta. A gente pode, não é devastar não, destruí-lo, fazer que ele deixe de existir. Nós temos essa capacidade? Infelizmente sim. Quantas bombas atômicas já estão nos arsenais do mundo afora? Se a Terra se destruir, lembra? O sistema solar está todo conectado por gravidade. Se a Lua se afastar da gente, uns 20 quilômetros, ela já começa a perder, se vai embora no espaço. Se você botar ela um pouquinho, 20 km para dentro, ela começa a se atrair para a Terra, se choca. Ela está na medida certa. Se você desacelerar a velocidade com que ela gira em torno da gente, ela já começa a cair de órbita e pode se chocar com a Terra. Então ela está na velocidade exata. Não é assim que o satélite se mantém em volta da Terra? Se ele acelerar, ele foge da gravidade da Terra. Se ele diminuir, ele cai na Terra. Então imagina, num sistema solar, um planeta deixa de existir. O que acontece com os outros? Então a gente estava botando em risco o nosso sistema solar. E aí uma reunião de Cristos. Poxa,
essa turma tua vai destruir o planeta e a minha comunidade aqui está numa boa. Vamos pensar numa coisa? No nosso sistema solar, qual é o único lugar onde a vida se manifesta ainda no plano físico? No nosso sistema solar, onde existe vida no nosso plano físico? Só tem um planeta. Qual é? O nosso. Adivinha por quê? Somos os mais atrasados. E aí Jesus, o Cristo de nosso mundo, advogou a causa. Ele deve estar falando, não pode deixar, eu vou conversar com eles, eu vou fazer prece, eu vou amá-los, eles vão conseguir. E aí foi dada uma moratória, né, de 50 anos. A moratória de 50 anos. Então, se de 1969 a 2019 não iniciássemos uma guerra mundial nuclear, a regeneração viria. E na outra hipótese, a regeneração só viria daqui a 3.000 anos. Para todos nós. Bom, apesar das muitas guerras que têm ocorrido no mundo, em junho de 2019, vencemos essa etapa. A regeneração chegará em 2057. E estamos em franca transição em que esses irmãos que ainda não amadureceram estão se retirando, estão sendo levados para o mundo que lhes cabe. Não os olhem com nojo, com desprezo, não. Sabe por quê? Quando estivermos em regeneração, quando estivermos todos vivendo em regeneração, como muitas coisas vão acontecer em nosso mundo que a gente nem pode imaginar, disse Chico, é bem possível que em trabalhos espirituais, em desdobramento, nós aqui iremos nos projetar o mundo primitivo para auxiliar. Porque muitos dos que vão embora são amados nossos, estão na família. A gente tem visto as coisas dentro de casa como estão, não tem? Na família. Pessoas que estão completamente alienadas, com escolhas completamente equivocadas, por mais que você converse com amor, carinho, não quer aceitar, mas você o ama, a ama. Imagina quando ele for para um lugar desse, e que você estiver vivendo uma vida feliz, maravilhosa, vai sempre lembrar daquele que não está presente. Lembra numa festa? Você vai para uma festa, maravilhosa, mas todos aqueles que você ama não estão ali. Você fica numa boa? Não. Primeira coisa que eu pensei, poxa, João tinha que estar aqui. Cara, Pedro ia amar isso. Ninguém vive feliz sozinho, isso é uma mentira. Imagine, tudo que você quer na festa, com você, mas ninguém contigo. Toda a comida, toda a bebida, tudo que você quiser, mas não tem ninguém. Seria festa? Não. Isso é do Espírito, a coletividade, o estender ao outro aquilo que tem de bom. Infelizmente, até aquilo que é de mal, a gente acaba estendendo o outro, né? A gente tem um barato errado, mas acha legal que é estender o outro. Te destrói e destrói o outro. Mas na essência não é maldade, é vontade de dividir com o outro a experiência, que lhe parece agradável, apesar de ser equivocada. Vamos pensar nisso. Olha a perspectiva que nos aguarda. Que perspectiva fantástica. Vamos fazer aqui uma analogia baseada nessa premissa de que o que há em cima há embaixo e conhece a ti mesmo. Os cientistas estão cogitando uma tal de matéria escura e energia escura que eles não sabem o que é. Eles fizeram um cálculo e viram que a gravidade no universo é maior do que a massa que existe. Alguma coisa está causando essa gravidade. O que está causando essa gravidade? E aí eles cogitaram a matéria escura, que é uma coisa escura não é por causa de cor, é porque ele desconhece completamente. Mas existe uma coisa movimentando essa matéria escura. Eles criaram a energia escura, outro conceito. Não sabe o que é. Permitam-me aqui uma reflexão. O que há acima ao que há embaixo, né? Eu posso ser me visto como um universo, não posso? Posso. Bom, meu espírito não é material. E eu tenho corpos mais sutis do que esse aqui. Não tem? Segundo o conceito, tudo que é material que nós conhecemos no universo corresponde a 4%.
A matéria escura é 25%. E a energia escura, 71%. Ora, meu corpo material é a matéria, 4% do que eu sou. Mas eu tenho corpos sutis, que são matéria ainda? São. Matéria escura? Mas eu sou só esses corpos sutis, materiais, essa matéria sutil? Não, eu estou para além desses corpos materiais, eu sou o espírito, a chispa divina, energia escura. Se os cientistas tivessem a humildade de ir até os filósofos, poderiam fazer essa analogia e ajudaria nessa compreensão. Meus irmãos, eu quero convidar vocês agora para fazer uma viagem comigo. Não sou Emanuel, não tenho os recursos que ele tem para fazer o que ele fez com Chico, mas graças a Deus a gente tem a multimídia que pode nos proporcionar isso. Mas eu quero pedir para vocês, meus irmãos, olharem isso mais do que audiovisualmente. Vocês estão vendo a representação de cada um de vocês, dos Cristos que nós somos, dos Cristos que estão em nós, dos Cristos que estão no mundo afora. Se você sentir alguma emoção, permita, porque a ideia de olhar isso externamente, na verdade é um encontro com esse próprio Cristo de nossa essência agora aqui, porque Ele está aqui. Então, enquanto estiverem assistindo, busque esse contato íntimo. E se você se emocionar, permita. Isso é confirmação desse contato. Façamos essa viagem, meus irmãos. Por favor, Vitor, o vídeo. Apaga a luz, por favor. Obrigado. Embaixo tem as medidas e o que está se passando é acima. Nossa nave mãe. E um Cristo responsável por ela. Lá se vai a Lua. Vênus, Marte, Mercúrio e o Sol, nosso Sol, o Logos do Pai. Lá se foi nosso sistema solar. A constelação do qual nosso sistema solar faz parte. E o Sol no centro. E aí vem os Sírios, Alfa, Capela, as Pleiades, Órion, Sagitário, vão embora. Nossa galáxia, uma galáxia só no universo? Não podemos nem contar, né? Andrômeda, Ursa Maior. E aí o que seria a visão do universo conhecido por nós? Né? O nosso. 10 bilhões de anos-luz. Olha só. Vida em toda parte, não existe um espaço vazio, segundo a espiritualidade. A vida prolifera em toda parte. E agora o nosso nível de existência. Mas não para aí a vida, né? Não. Vamos mergulhar agora no micro. Será que alguém vai ver alguma coisa parecida com a galáxia? Ou com o sistema solar? E já estamos chegando ao átomo. Parece um vazio. A subpartícula atômica, o nosso limite de conhecimento do que é material, né? Se bem que elas estão entre a matéria e aquilo que não é material.
Queridos e amados irmãos, haverá o tempo em que todos nós seremos, assim como o nosso Cristo, a manifestação do Verbo do Pai. E cuidaremos de miríades de seres sobre nossa responsabilidade. E viveremos para fazer a vontade dele, através do amor e da verdade. Namastê.